Bem, galera, agora nós vamos de aula de sociologia e mais uma vez a gente está falando do mundo do trabalho, o mundo da produção nessa esfera capitalista, né, que nós estamos vivendo de neoliberalismo e globalização. E a gente, claro, fala das qualidades, mas infelizmente dos principais ocorrências críticas dessa condição econômica, em que o mundo hoje, pode-se dizer, vive quase tudo por completo. São poucos países socialistas e alguns socialistas, eles são socialistas só internamente, mas vivem no mundo capitalista externamente, na sua forma de produzir e na sua forma de comercializar, né, internacionalmente. Então, hoje, a gente vive de fato um mundo globalizado, neoliberal. A gente só, às vezes, fica tentando entender até onde isso vai chegar, né, a construção desse mundo, em que a gente chama agora de um mundo fast food, que a gente viu, né, na semana passada sobre algumas teorias, por exemplo, que foram exercendo no mundo capitalista. No século XX, nós falamos do Taylorismo e também falamos do Fordismo. E depois do Toyotismo, que até teve um comentário muito legal sobre meu vídeo lá, que uma colega observou. Eu esqueci de usar um termo muito usado no Toyotismo, que era o just in time, né? Porque a produção ela trabalhava no tempo certo para o mercado que estava para receber. Esse termo é um termo clássico do Toyotismo, just in time, né? Mas a gente pensar, né, esses sistemas produtivos, esses sistemas de organização produtiva, eles já trabalhavam em cima de uma ideia de acúmulo de capital flexível. Por que capital flexível? Hoje, a maioria das empresas, né, depois que a gente passou pelo mundo do imperialismo, né, na própria estrutura capitalista do século XX, os monopólios, né, as estruturas de grandes empresas, elas vão fazendo o quê? Muitas delas hoje, elas, a própria ideia do capital, esse capital é distribuído em vários outros tipos de condições. Tipo assim, por mais que a empresa seja do mercado, por exemplo, petrolífero, mas ela vai ter o seu capital flexível em outras áreas, em outras estruturas totalmente até longe, às vezes, do próprio questão do petróleo, né? Para quê? Para que esse capital ele esteja sempre aberto a novidades, investindo em novidades, em novos caminhos, né? Porque as próprias empresas hoje elas entendem que não adianta, né, ter um acúmulo por ter acúmulo. Esse capital ele tem que estar, na verdade, em movimento, né? E você vê as instituições, até na questão de socioambiental e outras que já se preocupam com isso, as grandes empresas, apesar de a gente ainda entender na própria imagem que a gente vê das animações como os Simpsons, né, e outras animações, que ainda há muito descaso com a questão do meio ambiente pelas grandes corporações. A gente vê muitas das vezes aquelas reuniões, aquelas convenções que se fazem, né, de países mais ricos ou até dos países em si mesmo sobre questões ambientais. Não, a gente vai falar isso mais à frente. Você não vê tanta mudança. Se fala muito, mas na hora de assinar os documentos com essas preocupações isso não acontece, porque o capitalismo ele vive em torno da ideia do capital. Esse capital flexível. Bem, a segunda parte que a gente vai falar aqui é sobre o desemprego estrutural. Com toda aquela modificação organizacional em que a gente vê cada vez mais o profissional perder o valor da profissão, perder o valor, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele antes de ser sindicalista, a profissão dele era torneiro mecânico, uma profissão em extinção nas grandes empresas, porque cada vez mais isso é feito por quê? Por robôs, né? Ou por máquinas. É uma estrutura cada vez menos humana e cada vez mais, né, robotizada, mais, né, aquilo que aconteceu lá na Revolução Industrial, dos ludistas quebrando as máquinas porque estavam preocupados com a perda dos seus empregos. Essa construção no século XXI é cada vez maior. Hoje, verdadeiras profissões elas estão sendo extintas, né, do mercado de trabalho. E algumas, o profissional, como a gente falou semana passada, ele tem que estar em interna modernização e interna procura de crescimento. Engenharia civil, agora tem engenharia de produção e assim por diante. Cada vez mais, né, algumas vão ficando obsoletas, algumas profissões. E aí você vai ter que ter uma modernização. Fora que cada vez menos você também vai ter mais dificuldade, por exemplo, de fazer um terno num alfaiate. Normalmente você vai comprar nas grandes
lojas, né? Você vai, por exemplo, sapato, você não vai ter mais o sapateiro, que hoje tem feito consertos, mas cada vez mais esse calçado ele já tem um desgaste para que, na verdade, você tem que comprar outro. A questão das antigas empresas de conserto, né? De máquina de lavar, de televisões, cada vez mais o mundo ele vai ser um mundo descartável. Um mundo cada vez mais que você tem que descartar aquele objeto e aí, na verdade, comprar um outro. E cada vez mais moderno, superando aquele que você tem em casa. Bem, esse desemprego estrutural ele vai em cima disso. É interessante a gente entender isso e vai fechar com a última parte. Eu vou até deixar para fechar a última parte. Bem, a racionalização da produção. Isso a gente já falou, são os sistemas aí. Só que as empresas, elas hoje já fazem uma pesquisa de mercado e vão vendo o esgotamento, né, de determinados produtos. E aí de determinado tempo, ela retira um produto e há sempre a preocupação de construir um produto novo para mexer com o quê? Com aquele estilo de vida de consumo que a sociedade tem vivido, né? E essa construção de produtos que cada vez mais atendem à demanda do momento. E a gente vê empresas até do ramo alimentício, McDonald's, Bob's e outros mais, como da telefonia, né, de celulares. Essas empresas elas estão sempre retirando produtos do mercado e colocando outros novos para atender a demanda. E em compensação, também em cima dessa ideia, há produtos que permanecem por um bom tempo por causa da aceitação. Então, é uma racionalização da produção para que não haja prejuízo, não haja perda, né? Haja sempre uma produção contínua daquilo que vai ser recebido pelo mercado. Outra questão dessa racionalização da produção é que não há preocupação hoje com as empresas de gerar emprego, né? O capitalismo vai sempre dar desculpa, que você vai sempre fala assim, mas por que falar mal do empresário? O empresário é que gera emprego no país, né? O empresário, essa muita discussão hoje na pandemia, aí, a questão do o empresário gera emprego, não é tirando, gente, o mérito de que, claro, é o ramo empresarial das grandes empresas como as microempresas que vão gerar emprego, mas na verdade esses empresários não estão preocupados com isso, estão preocupados com cada vez mais ter menos pessoas na sua linha de produção para trabalhar, para ter cada vez menos vínculos empregatícios e mais esse produto saia em valor mais barato, consiga matéria-prima mais barata para poder ter menos gente trabalhando, para ter menos custo em cima desse produto, para ter mais lucro. Então essa é a ideia, essa é a racionalização da produção. Não há preocupação com a mudança do desemprego estrutural, não há preocupação com as filas de gente desempregada, com as pessoas abaixo da miséria. O empresário em si está preocupado com o lucro, com o preço do produto. Bem, para fechar a aula de hoje, a gente fala sobre educação e trabalho fast food. E aí a gente vai de volta para o desemprego estrutural. Porque com o fim dessas profissões, e a gente vê, por exemplo, vou usar só exemplo alguns filmes. Homem-Aranha. O Peter Parker, você vê lá ele na escola, o garoto até é mordido por uma aranha lá, né, que tá com aquele problema lá do radioatividade. Mas ele, na verdade, é um garoto bom na ciência. Ele é um bom pesquisador, é um bom garoto para se aproveitar, né, na questão laboratorial, científico. E o que o Peter Parker vai fazer para sobreviver? Ele vai se transformar em fotógrafo, freelancer, né? É um emprego fast food, ele ganha pelo que ele faz, ele ganha pela profissão, não consegue. Um rapaz sai, né, da educação, outros passam para a universidade, quando chegam no mundo do emprego, eles vão ver que eles vão ter que se submeter a vários empregos que não foi a formação deles. E vai começar a enxergar que certas horas, como a gente falou na aula passada também, nem o vocacional vale a pena, porque muitas das vezes ele vai ganhar muito mais nesse subemprego, ou até num emprego que acaba se transformando num emprego mesmo, do que naquilo que ele estudou e foi a vocação dele. A gente vê a namorada dele lá, a mesma coisa, a menina está fazendo teatro e vai trabalhar de garçonete, né? Então a gente vê toda essa estrutura nos próprios filmes, né, nas próprias animações. A gente vê o Simpson, o Homer Simpson, por mais que ele tenha a característica de um americano, estadunidense, meio idiota, grosso, mas é aquele cara insatisfeito, que trabalha num local totalmente mecanizado e não sabe nem qual é o papel dele naquele sistema.
Então, esse mundo é o mundo da educação fast food, é o mundo do trabalho fast food. Que, na verdade, por que a gente está dizendo isso? Porque, na verdade, é uma coisa que te engorda, te faz mal, né? É aquilo que aparentemente, naquele momento, é legal, é interessante, mas não vai te trazer lá na frente. O cara que trabalha numa linha dessas empresas, como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem as lojas americanas, né? Ou, por exemplo, lá no banco, né? Sempre esses trabalhos para o jovem aprendiz não é para aprender boas funções, funções mais, né? Às vezes a característica da faculdade que esse rapaz está fazendo, não. Ele vai trabalhar na parte mais pesada da produção em que ninguém quer. E falando sempre de novo, nesse mundo fast food, na racionalização de produção, a gente vê, por exemplo, cada vez mais o uso, né, quando você chega no banco, do caixa eletrônico. Cada vez mais o uso de sistemas em que você chega hoje no McDonald's, você escolheu um hambúrguer, você já tem um sistema totalmente mecanizado que você passa seu próprio cartão. Você já não tem mais quase contato com pessoas. Cada vez mais é um mundo em que o ser humano está sendo retirado. Não há uma preocupação com essas pessoas desempregadas, não há uma preocupação com essas pessoas recém-formadas, mas há uma preocupação sim em gerar lucros a quem detém o capital. Beleza? Era isso que a gente tinha que entender hoje para a gente fechar essa parte e entrar na próxima aula sobre as questões ambientais dessa sociedade capitalista em que a gente vive. Um abraço, fiquem com Deus.